Essa música que nós estamos ouvindo é SND4, uma composição de Craig Vera, que é meu colega, meu amigo lá da Montfort University. Ele dirige junto comigo o Creative AI Research Group. Bom, o Craig e eu, a gente tem feito muita coisa bacana, muitas pesquisas envolvendo principalmente inteligência artificial, e esse projeto de música dele, ele tem um nome artístico que é Patabots, que é o nome que ele usa para publicar essas músicas, para lançar essas músicas em plataformas de música coletiva como o Bandcamp. Esse disco ele está disponível no Bandcamp, eu vou deixar o link aqui na descrição, vocês podem baixar de graça. E é interessante que o nome Patabots vem da junção de patafísica e robots. Patafísica é a ciência que estuda os fenômenos imaginários. E o que é bacana nessa música, nesse disco dele, é que foi completamente composto por inteligência artificial e por robôs. Quando eu vou falar sobre o meu trabalho ou sobre o trabalho de outras pessoas envolvendo inteligência artificial, uma das perguntas que sempre vem é: vocês acham que essas imagens ou essas músicas ou essa produção estética de um modo geral é a produção do futuro? Ou essa é a música do futuro? Bom, não dá para saber, mas o que é mais importante, eu acho, e é o que realmente me interessa, é que esse tipo de produção aponta para caminhos futuros, que é o que eu tenho me interessado em minhas pesquisas, né? E também é interessante porque essa produção estética que é produzida por aparelhos, tem um filósofo, Willem Flusser. Importante falar de Willem Flusser porque essa semana também completou 100 anos do nascimento dele, e nesse livro aqui, O Universo das Imagens Técnicas, ele dedica alguns capítulos a respeito dessa discussão, embora ele não usasse a terminologia que nós usamos hoje, porque o livro foi escrito na década de 80. Mas uma das coisas mais interessantes que ele diz é que a produção estética futura, que na verdade é a produção atual, feita com aparelhos, só poderá ser julgada esteticamente pelos próprios aparelhos. Esse é um procedimento que eu venho usando já há algum tempo, né? Então, quando eu gero imagens, meus algoritmos de inteligência artificial que geram imagens, eles têm a capacidade de gerar muitas imagens em um curto espaço de tempo, de forma que é impossível para mim, humanamente impossível, ver todas as imagens. Então, o que eu fiz é um algoritmo julgador, o algoritmo que julga as imagens produzidas pela inteligência artificial, e aí eu vejo somente essas imagens escolhidas pelos algoritmos. Bom, é muita coisa, essas são coisas que nós vamos desenvolver aqui ao longo do canal. Eu sou Fabrício Poltronieri, esse é o FunVid Files, e hoje eu vou falar um pouco sobre a minha carreira, sobre a minha trajetória como artista e como pesquisador das tecnologias criativas. Uma das minhas ideias, quando eu comecei a pensar no canal, foi ser um espaço para discutir processos criativos, ou como as pessoas usam as tecnologias disponíveis, ou as tecnologias que ainda estão para ser inventadas criativamente. Bom, e eu pensei, uma das formas que eu tenho para começar a falar sobre isso é falando um pouco sobre a minha trajetória, sobre a minha carreira, sobre o meu processo, como que eu comecei a me interessar por esse assunto, como que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e também como que eu me tornei um artista que utiliza essas tecnologias digitais ou tecnologias computacionais para um fim estético. Bom, essa história é uma história longa que eu vou tentar tornar curta. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, então se me deixarem eu vou ficar falando aqui 2 horas, não é o nosso objetivo aqui, mas é uma história que começa lá na minha infância, porque quando eu não lembro muito bem quantos anos eu tinha, mas eu acho que eu tinha entre 7 e 8. Os meus pais, eles me deram um computador, né? Um dia eu cheguei da escola e tava assim uma caixa em cima da mesa, e meu pai falou: bom, trouxe um presente aqui para você. E era um computador. Foi meio de surpresa, não foi completamente uma surpresa, porque meu pai vinha falando um pouco sobre a gente ter um computador. A gente foi em algumas lojas, nessa época eu morava em Porto Alegre, a gente foi em algumas lojas, assim, vimos os computadores, mas não tinha falado assim, vamos comprar um computador. E eu lembro que assim, foi um acontecimento na casa inteira, a chegada daquele computador. E eu não conhecia mais ninguém
ninguém que tivesse um computador, mais ninguém. Eu sei que eu lembro que no outro dia, no dia seguinte, eu cheguei na escola e eu falei assim para a professora: meu pai ontem me deu um computador. A professora olhou para mim assim com os olhos arregalados e falou assim: mas seu pai é o quê? O seu pai é um cientista? Aí eu falei assim: não, meu pai é uma pessoa comum. Meu pai naquela época ele trabalhava numa petroquímica e ele trabalhava de turno ainda. Então ele tinha o turno da noite, aí ele dormia de dia, ninguém podia fazer barulho nenhum em casa, tinha o turno da tarde. Mas meus pais tiveram essa visão, o que eu sou muito agradecido hoje, porque olhando assim de uma maneira retrospectiva, isso mudou completamente a minha vida. E por que isso mudou a minha vida? Bom, porque primeiro o computador foi assim uma fonte de diversão para todo mundo em casa, mas principalmente para mim e para o meu pai. A gente passou assim inúmeras noites, inúmeros dias escrevendo programas ou copiando programas, né? Naquela época, os computadores, diferentemente dos computadores de hoje, e o manual de instrução do computador era, na verdade, um manual de programação. Então você aprendia como programar o computador usando o manual que vinha junto com ele. Esse computador que eu tinha era um computador que na verdade era um clone brasileiro, isso também era muito comum na época, de um computador que fez muito sucesso na Inglaterra e no resto do mundo, que era o ZX Spectrum, ZX Spectrum, certo? E no Brasil ele foi lançado como sendo TK90X por uma empresa que se chamava Microdigital. Bom, então o que aconteceu? Eu comecei a aprender a programar imediatamente, no dia seguinte que o computador chegou. E naquela época também era muito comum ter revistas de computação, né? Mas as revistas não eram apenas revistas técnicas que falavam como usar o Word, até mesmo porque essas coisas não existiam, mas eram revistas que traziam o quê? Traziam listagens de programas. Listagens assim, às vezes páginas e páginas e páginas. Então o que a gente fazia? Meu pai deitava, o computador ficava no meu quarto, meu pai deitava na minha cama e eu ficava assim sentado no computador na frente de uma televisão, que naquela época o computador era ligado na televisão, meu pai ficava ditando o que estava na revista, os códigos, e eu ficava ali digitando. Isso iam horas, 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 horas. Bom, o que acontece? Muitas vezes o programa simplesmente não funcionava. Você passava horas, 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 horas digitando aquilo. Quando você ia executar, dava um erro. E aí você fala, o que eu vou fazer agora? Então a primeira coisa, tentava ver onde estava o erro. Se você digitou alguma coisa errada, se estava faltando alguma coisa, né? A linguagem que se utilizava na época era uma linguagem chamada BASIC. Muita gente programou em BASIC, muita gente começou a programar usando BASIC. Já existiam, claro, outras linguagens, né, muito mais avançadas do que o BASIC, mas o BASIC não significa básico, o BASIC é uma sigla, né? A linguagem significava outra coisa, mas era a linguagem que as pessoas usavam como um pontapé inicial para talvez aprender outras linguagens. Bom, então o que acontece? Então a gente, depois de horas digitando o programa, ficava-se mais horas tentando debugar o programa, ver o que estava de errado naquilo ali, né? Então a primeira coisa era olhar a listagem. Muitas vezes a listagem estava correta, o que você digitou era o que estava ali. E aí começava então um outro processo, porque você fala assim, bom, então o erro está no programa, é um bug no programa, o que era muito, muito comum. Então o que nós fazíamos era tentar resolver por nós mesmos o erro do programa, o bug do programa. Então você vê, aí já começa uma coisa muito interessante que muitas pessoas não percebem hoje, que é um pensamento algorítmico, ou seja, pensar de uma maneira algorítmica, de uma maneira que é uma maneira estruturada, uma maneira que muitas vezes é linear, na maior parte das vezes é linear, mas que os resultados não são lineares. Isso é o mais interessante no pensamento algorítmico. Porque desde criança eu desenvolvi esse pensar algorítmico, né? E isso era uma atividade assim extremamente criativa, extremamente criativa. Programar é uma atividade extremamente criativa. Eu, como professor, eu sou professor na De Montfort do mestrado e a minha disciplina é Coding for Artists, ou seja, programação para artistas, e a primeira coisa que eu falo para os meus alunos é: programar é extremamente criativo, é uma atividade extremamente criativa. E na verdade, assim, essa é uma posição que eu venho defendendo e que eu
venho colocando sempre publicamente em seminários, congressos, nas minhas palestras, nas minhas falas pelo mundo, que eu acho que quem trabalha criativamente com computadores, artistas, designers, músicos, essas pessoas têm que saber programar. Não basta apenas operacionalizar programas prontos. Programar é essencial, é crucial para esse tipo de atividade criativa. Ora, e vocês, assim, talvez vocês não imaginem a quantidade de pessoas, a quantidade de pesquisadores, a quantidade de pessoas na academia que são radicalmente contra essa ideia de que é necessário saber programar. Eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi, por exemplo, pessoas falando: não, programar é uma atividade completamente antipoética. Isso é uma coisa para técnicos. O que eu faço nessas ocasiões é responder. Colocar o que é programar. Quais são os processos mentais que estão ali. O que é pensar um código, o que é pensar uma narrativa no formato de um código, porque é exatamente isso que você faz quando você programa, você cria narrativas em forma de algoritmo. Então eu sou muito grato por essa minha base. Como eu me tornei um artista? Porque, óbvio, naquela época, quando eu era criança, eu não tinha ideia ainda de ser um artista. Quando eu entrei, a primeira faculdade que eu fiz foi de matemática. Quando eu entrei, as pessoas ali começaram já a arrumar empregos, estágios, e eram assim coisas extremamente que eu considerava extremamente chatas, assim, eram umas coisas chatíssimas, era trabalhar no banco, era programar em COBOL, eram coisas extremamente burocráticas que iam contra o quê? Que iam completamente contra a minha concepção do que era computação, que era uma coisa divertida, que eu fazia para me divertir, né? Aí eu pensei, eu não vou trabalhar a minha vida inteira fazendo isso, certo? Provavelmente, se eu tivesse seguido essa carreira de me tornar um programador, assim, que trabalha em empresas que fazem sistemas comerciais, ou enfim, eu ganharia muito mais do que eu ganho hoje, pelo menos umas 4, 5 vezes. Mas isso era uma coisa que nunca me despertou o interesse, porque era exatamente o contrário do que eu acreditava que computação era para mim. Bom, então o que eu fiz? Eu fiz uma outra faculdade de design gráfico. E aí eu comecei a juntar as duas coisas, né? Meu interesse, assim, desde sempre por computação e programação, com uma questão gráfica, com design. Mas não era arte ainda, né? Depois disso eu fiz um mestrado em São Paulo, no Mackenzie, Educação, Arte e História da Cultura, onde a minha dissertação de mestrado foi a respeito da obra de um artista brasileiro, que eu também vou falar assim, em próximos episódios, apesar dele não trabalhar, ou dele não ter trabalhado com tecnologias, assim, ele foi essencial para, por exemplo, para o entendimento do que é interatividade, né? Então a minha dissertação de mestrado foi a respeito de Elliott Sick, e foi uma investigação a respeito do que é a gramática da interatividade na arte e depois em todas as outras atividades humanas. Bom, e aí eu automaticamente, depois que eu acabei o mestrado, eu automaticamente emendei o doutorado, fiz o doutorado na PUC de São Paulo, no programa de comunicação e semiótica, e minha tese de doutorado foi uma discussão a respeito do papel do acaso na arte computacional. E nessa época eu já comecei a fazer coisas, já tinha começado um pouco antes, relacionadas à arte, usando computadores. Mas é engraçado porque eu não falava que eu era um artista. Eu tinha uma resistência muito, muito, muito grande em falar que, assim, eu sou um artista, o que eu faço é arte. Eu lembro que em uma das aulas do doutorado, eu iniciei uma discussão com o professor, inclusive era uma aula sobre Flusser, e foi uns 45 minutos, eu e o professor, né, conversando, discutindo a respeito de algumas ideias relacionadas às concepções flusserianas sobre computação e sobre arte. E no final o professor, assim, depois que ela acabou, ele me chamou e falou assim: Fabrício, você é um artista. Eu falei assim: não sou não. Ele falou assim: você é um artista. Mas por que eu tinha assim uma resistência em falar que eu era um artista? Bom, porque eu não acreditava que o que eu fazia fosse arte. Eu achava que aquelas coisas
principalmente se comparadas ao que eu achava, a minha concepção de arte, elas eram bobagens, né? Qual que era a minha concepção de arte? Era uma concepção, e continua sendo um pouco, uma concepção renascentista, porque eu acreditava assim, e continuo acreditando nos ideais renascentistas, principalmente de que ali arte, tecnologia e criatividade, ou seja, tecnologias criativas, encontraram talvez o seu ápice na história da humanidade. Então, se nós olharmos em retrospecto, e se nós pensarmos o Renascimento como linguagem, a partir dessa perspectiva, nós vamos perceber que o Renascimento foi extremamente pautado pelo uso criativo de tecnologias. Bom, e eu adorava, e continuo adorando, né? Todos os artistas do Renascimento, principalmente Da Vinci e Michelangelo. Então eu falo assim, nossa, isso que eu faço em comparação com esses grandes artistas é absolutamente nada. Como que eu vou falar que eu sou artista? Né? Bom, terminei meu doutorado. Durante o doutorado eu comecei um grupo de arte chamado Mais Zero, que eu tenho até hoje, passou por várias formações. Vou falar do Mais Zero também em próximos vídeos. E depois de um tempo comecei também uma carreira como artista solo, que eu mantenho até hoje e que tenho tido até que um relativo sucesso. Também vou falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Mas o que me interessava mesmo era uma carreira acadêmica. Logo que eu acabei meu doutorado, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um pós-doutorado no Royal College of Art, em Londres, que é uma instituição assim, super tradicional e assim, é uma das principais universidades de artes do mundo, não só da Europa, não só da Inglaterra, mas do mundo, e é um dos berços da arte computacional, porque lá foi uma das primeiras exposições de arte computacional do mundo, o Event One, e isso abriu assim muitas portas para mim. Eu conheci muitas pessoas durante essa minha estada de um ano no Royal College, coisas que depois tiveram um desdobramento muito importante na minha vida e na minha carreira presente nos dias de hoje. Eu vou falar disso também nos próximos vídeos. Eu conheci pessoas assim que são os pais, os precursores, as pessoas que usaram computadores pela primeira vez para fazer arte, com pessoas como Friedrich, Harold Cohen, Ernest Edmonds, Paul Brown. Então depois eu vou falar mais sobre isso. Depois eu fiz um segundo pós-doutorado, dessa vez na Alemanha, numa cidade chamada Lüneburg, na Leuphana. E depois disso, eu morei um ano em Karlsruhe, na cidade onde tem o ZKM, porque minha esposa ela trabalhou no ZKM por um ano. E ali aconteceu uma coisa na minha vida que mudou a minha percepção. Então, assim, depois de muito tempo, durante todo esse tempo, eu continuei fazendo minha carreira de artista, né, em paralelo com a minha carreira acadêmica. Então, nós fizemos um evento sobre arte brasileira e uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito querida para mim, a professora Lúcia Santaella. Sempre conversei muito com ela sempre foi uma pessoa muito assim, próxima. E aí ela falou assim para mim, Fabrício, por que você não para com essa bobagem, para com essa besteira de falar que você não é artista? Isso é uma coisa, essa sua ideia, essa coisa do Renascimento, tudo bem, é bacana, mas é uma coisa que já foi. Se assuma como artista. E a partir dali eu falei, você tem razão, Lúcia. Bom, como que eu cheguei onde eu estou hoje? Em 2016, abriu uma vaga na The Montfort University, em Leicester, no Reino Unido. Eu apliquei para a vaga, passei no processo seletivo, fiz o processo seletivo, passei e comecei a trabalhar lá, como parte do IOCT, como membro do IOCT, o Instituto de Tecnologias Criativas, o que é muito bacana, porque a The Montfort University ela foi também um dos berços da arte computacional no Reino Unido e no mundo. Era a antiga Politécnica e ali, na verdade, foi a primeira instituição de ensino, de pesquisa, a desenvolver trabalhos com computador. Né? Então tem toda essa história bacana ali. Uma das pessoas com as quais eu trabalho é um dos pioneiros também da arte computacional, Ernest Edmonds, e ali eu comecei de uma maneira mais sistemática a pesquisar e a utilizar recursos de inteligência artificial no meu
trabalho nos meus jogos, como eu gosto de falar. Isso também é um conceito filosófico que eu vou falar em outros vídeos. E hoje, como eu falei um pouco antes, o Craig e eu, nós somos diretores desse laboratório do grupo de pesquisa em Creative AI, em inteligência artificial criativa. Temos nossos alunos de doutorado, de mestrado, que pesquisam junto com a gente. Temos feito muitas coisas bacanas. Eu vou mostrar também o laboratório. Agora não dá para mostrar o laboratório porque a gente está no lockdown e o campus é completamente inacessível. Quem está vendo esse vídeo no futuro, né? Não sei se alguém vai ver, mas aqui em 2020 a gente teve essa questão do coronavírus e todo mundo tá dentro de casa. Bom, já estou falando mais do que eu falei que eu ia falar, então o que eu queria falar um pouquinho aqui era a minha trajetória, o que eu fiz. Depois eu participei de algumas exposições individuais, exposições coletivas em muitos lugares, na China, nos Estados Unidos, na Europa, Brasil. Vou falando um pouco mais sobre elas também nos próximos vídeos, certo? Mas o meu recado assim, nesse vídeo é: se você quer realmente começar assim, uma carreira, ou se você quer trabalhar com tecnologias criativas, se você deseja ser um artista computacional ou utilizar assim computadores em sua prática criativa, aprenda a programar. Bom, eu queria agradecer as pessoas que já se inscreveram no canal, certo? As pessoas que ligaram o sininho também. Eu sei que todo mundo fala isso, todos os canais, e para falar a verdade, essa é a única vez que eu vou falar isso nos meus vídeos. Então, por favor, assine o canal, ligue o sininho. E eu não vou falar, na verdade, mais porque eu acho isso extremamente chato. Todo vídeo que você vê, a pessoa fala isso. Liga o canal, em todos os vídeos. Então, na verdade, eu queria agradecer muito quem já fez isso e pedir para quem ainda não fez, fazer.